Acho que a gente tem algumas coisas. Temos que falar do jogo, no ponto de vista do Corinthians. Mas isso aí o Lucha não gosta muito de falar, não, do jogo. Não, mas a gente vai falar. E essa edição, ela tem vários pontos que eu vou pegar uma que a gente usou na escalada, que é a história... Assim, antes de mais nada, eu queria fazer uma ressalva. Assim, o Luxemburgo foi um dos, se não o maior técnico brasileiro, o melhor. Acho que maior não, porque talvez o maior seja o Filipão ou o Zagallo, mas o melhor... Tele Santana, pô. Exato, Tele Santana também, mas eu não acho que é uma discussão que não exista. Eu acho que existe, entre todos esses que foram citados. Mas o que ele fez é inegável. Agora, essa coletiva, para mim, vai em conta todas as críticas que ele recebe. Assim, por exemplo, a história do Cássio. Quantas defesas o Cássio, num jogo que é 3 Bubu queria responder. Bubu, quantas defesas o Júlio César fez no 7-1 da Alemanha na Copa? É isso. Olha aí. Inspirado. Quantas? Exato. Responde aí, quantas? Vai lá. Podia ter feito 7. Não, é isso. A questão é, eu não entendi como isso é usado como argumento do tipo, não, fomos bem? Assim, tipo, mas isso não, eu não entendi. Não é argumento. A mesma aquela história do apontado pro teto. Eu acho que tem coisa que não combina nem com o momento. O Corinthians toma um 3-0, tem uma situação dessa. Aquela declaração com uma gargalhada. Não, e para começar que é deselegante. É deselegante, mas também todo mundo acha muito engraçado, né? Quando ele chega na primeira coletiva. E aí, Luz, tá apontado pro céu. Agora na segunda coletiva é deselegante, é grosseiro. Você quer ver? E tinha jornalista, mulher perguntando também, né, na coletiva. Mulher, né? Mas muita gente mais homem, assistindo em casa, tem né? criança assistindo em casa porque gosta do Corinthians. Mas é o que a gente fala desde semana passada, só que aí sempre parece que é implicância. O problema é quando a bola rola. Porque para conter crise em porta de CT, servir de escudo para Duílio, sabe, arrancar gargalhada em coletiva de apresentação, sabe, abrir aquele caderno dele de um monte de expressão repetida, de apontado pro céu, de não sei o quê, que eu inventei, que nada. E para isso aí, o Lucha fez essa parte dele, só que ele tem a segunda parte que é o campo. É claro que o Lucha também é vítima de uma bagunça instalada no Corinthians. Total. Não dá para achar que o Lucha, em 2 semanas, ele vai resolver o time. Não, total. Só que aí é a opção que ele faz. Ele quer falar do trabalho que ele tem que fazer, ou ele quer contar a história. Não, porque o Ferguson não sei o quê. Não, porque apontado pro céu. Não, porque o Cássio não fez... Ele desvirtua tudo, desvirtua o debate, ele desvia a pergunta, ele tenta controlar uma narrativa, algo que ele já tinha feito numa outra entrevista. A gente até pontuou aqui. Repara que isso é uma questão de comunicação. Ele não deixa o cara que está perguntando terminar a pergunta. Ele quer sobrepor. Ali ele já tenta pegar a narrativa para ele. É algo como do tipo... Não, calma, você não está entendendo o que você está falando, deixa eu falar aqui o que é. Então ele já tenta ali controlar uma narrativa. Então é um grande showman. Beleza, o Duílio contratou para isso. O objetivo do Duílio era isso. Vamos focar no Lucha, me esquece um pouquinho, que eu estou tomando muita pedrada, muita paulada, ano eleitoral. O objetivo do Duílio era esse. Só que tem um clube, tem um time de futebol que não evolui. Tem um time de futebol ontem, o terceiro gol, é o que o Zé falou, tava na roda, o Tietchan gira pra cá, gira pra lá, a bola estica, ninguém vê, é balão pra cá, tá correndo errado, e é gol, 3-0. Botafogo, líder do campeonato, uma cipuada aí, como a gente falava ontem. Então, isso custa muito ao Luxemburgo falar, trabalho em campo, o que eu tentei essa semana, o que eu queria com a escalação, o que não deu certo, onde eu vou evoluir. Isso aí isso aí não lhe é interessante falar. Então ele vai nessa, vou contando uma história aqui, vou pegando a narrativa para mim acolá, e o time do Corinthians não evolui. Ele é vítima de uma bagunça, mas ele também escolhe como ele vai lidar com essa bagunça. Então, assim, não dá também para esperar muito mais. O Luxemburgo, infelizmente, hoje, ele é isso aí, uma pena, porque a gente falava do respeito, da história, do que pode ser feito, das pessoas que trabalham com ele, que chegaram ao Corinthians também. Agora, grosseiro, deselegante ali, quando ele fala da história pro céu, quer ver. E o Corinthians... A verdade é que tomou mais uma. Tomou mais uma e não dá sinais que vai se recuperar. Eu queria ter o caderninho do Pedro hoje, porque nessa coletiva... Ficou na mochila hoje, eu esqueci. Ficou na mochila? Essa coletiva do Luxemburgo tem um monte de tópicos e temas que eu gostaria de anotar e meio que dar uma rebatida ou uma pensada sobre cada uma delas, né? Algumas aqui eu vou lembrar e vou falar. Primeiro, eu acho assim, o Luxemburgo, para mim, ele está cheio de rancor, de mágoa. De todos esses anos em que ele foi meio que escanteado pelo mundo do futebol, criticado por uma série de coisas, comportamentos, falas, desempenho, envolvimento em outras áreas, sem ser do futebol e tal, eu acho que ele quando ele volta agora, né, para a vitrine, ser técnico do Corinthians é uma tremenda visibilidade, né? O que ele falar, seja o que for, a repercussão é enorme, todo mundo acompanha, todo mundo assiste, como a gente é um programa esportivo, a gente vai lá e comenta. Ele tá meio que soltando, desde a apresentação dele,
lembrando coisas que nem eram necessárias, da CPI que ele passou, de por que ele saiu da Ferguson. seleção brasileira, tal, assim. O cara tá perguntando no jogo de hoje, por que o Corinthians tá mal? Aí ele já vai meio que armado pra coletiva Rio de Pedra. Não, eu não vou falar. Coisa interna eu não falo. Na tua empresa eu não falo, eu também não vou falar. Qualquer coisa que você pergunta pra ele, parece que ele já tá assim, pronto pra porrada, entendeu? Pra tiro, porrada e bomba. Né? Então, sabe, acho que ele pra ele, pro bem dele, acho que até pro bem do Corinthians nesse momento, era legal um pouco mais de paz ali, entendeu? E aí eu vou pontuar algumas coisas. Já tem gente aí que eu tô vendo sacaneando ele, a história de que o campo aumentou 16 metros. É claro que, se você para pra pensar do ponto de vista espacial físico, isso não aconteceu. O campo tem 105 por 68. Mas eu entendo, e quem manja um pouco de futebol, não precisa ser um grande gênio, entende o que ele tá falando, que a história hoje em dia, quase todo mundo tenta sair trocando passes lá com o goleiro da própria área, a área que era um negócio meio que não participava da construção do jogo, o campo ficou alargado, porque agora todo mundo tem que correr atrás para fazer marcação alta lá em cima e vai deixar espaço atrás. Mas ao mesmo tempo dá para o campo entender. diminuiu, porque o jogo corre num espaço menor. Aí, por exemplo, tem gente que tem muita gente que tem muita má vontade com o Luxemburgo, trata ele com certo preconceito, desdém. Então, por exemplo, ninguém é obrigado a falar inglês bem, ou outra língua, ou saber o nome do Alex Ferguson direito, né? Então, muita gente fazendo piada do jeito que ele fala o nome do Alex Ferguson errado, né? Então, nesse ponto, eu vou deveria. Ninguém é obrigado a falar Manchester United, Bayern de Munique e tal. Né? É o menor problema. Mas, por exemplo, ele tinha dificuldade para falar do Barleta. A gente sabe que ele já, nos últimos anos, tem dificuldade de jogadores do time dele, com nomes em português. O Barleta, o Christian... O Birubiru. Né? Não foi ele que falou, foi ele, Birubiru. E eu acho que se você é um comandante, você tem os comandados dos seus jogadores, pelo menos o nome dos jogadores é legal. Você fala assim, camisa 7, camisa 8. Talvez se você chegar no primeiro dia, você não conhece todo mundo, mas você vai conhecer o seu elenco, saber. Né? Você não vai chegar, trocar o nome de jogador, às vezes errar o nome de jogador. Hoje em dia, é meio que uma gafe, né? Então, estou tentando passar alguma coisa. Outra vez, ele foi perguntado sobre por que a troca do preparador físico. Lembrando, o Luxemburgo, ele está atuando como manager. E eu sempre defendi o Luxemburgo nisso, porque eu faço Premier League há 500 anos, eu comento futebol internacional há 30 anos. Né? Minha especialidade é futebol internacional. E lá fora, o Alex Ferguson é um ótimo exemplo. Ele é o técnico mais vitorioso da história do futebol. Né? E ele tinha seus auxiliares, caras que davam treinos, e ele participava de negociação. Né? O Alex Ferguson liga para o jogador, ligava, né? Para contratar, para reformar, para botar no mercado e tal. Os tentáculos do Alex Ferguson iam muito além de ser um técnico de campo. E eu entendia quando o Luxemburgo defendia essa coisa de ser manager. Quanto tempo o Ferguson ficou no United? Desde 86... 16, quase 18 anos. Quase 3 décadas, praticamente. Quanto tempo ele demorou para construir essa estrutura e ele se afastar um pouco e pensar mais no macro? 4 anos para ele começar a ter resultado, ter título. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não adianta todo trabalho que o Luxa começa e também falar, porque aqui vai... Calma. Então, mas chega peraí, por primeiro. exemplo... Toma paz da história. Eu não entendi, muita gente entendeu, quando perguntaram uma coisa simples. Por que a troca do preparador físico? Que é uma questão de muitos clubes grandes estão, parece, com dificuldade. O que o Palmeiras voa fisicamente, outros times, o Flamengo e tal. E ele pegou e já falou assim, eu não vou falar, isso é uma questão filosófica. Foi uma troca por uma questão de filosofia. Né? Sabe, uma coisa muito vaga que sabe, muita gente, o que tem a ver, né? A filosofia e tal... Né, tu gosta do Melo, que é o cara que vai comandar agora a preparação física, o trabalho. Aí ele falou, não vou falar de qualidade, que o outro também não era ruim. Né? Mas assim, então, ele tá sendo manager. Ele pegou logo, assumiu sozinho, arrumou a bronca sozinho, assinou o contrato com o time sozinho, depois já ficou Pertino, me ajuda aí. É o auxiliar que tem dado os treinos, é um cara que tá mais antenado, mais atualizado. Sai da Arábia, vem pra cá. O Copertino, beleza, mestre, tô voltando e tal. Agora troca a preparação física. Ele tá, como o Zé fala de vez em quando, ele trocar o pneu do carro com ele em andamento. Ele tá vindo assim, ele vai trocando e ele tá meio que assumindo o departamento de futebol do Corinthians todo. O Corinthians, o Duílio soltou o Roberto de Andrade, né, um tempo atrás. Então a direção do futebol do Corinthians está meio desfalcada. Quem ligou para contratar o Luxemburgo foi o Alessandro, no domingo depois do derby, em que dirigentes do Palmeiras, de forma informal, falaram, olha, eu indicaria o Luxemburgo, não o Roger Machado. Quando ficou ali uma disputa Roger Machado ou Luxemburgo, os caras do Palmeiras, olha, o vestiário, liderança, eu acho que não é muito legal, a passagem aqui não foi muito boa do Roger nisso. O Luxemburgo foi parceiro da gente, botou molecada da base, fez um trabalho correto e tal. E aí o Corinthians foi pra frente mesmo com o Luxa. Então, eu quero dizer com isso, eu acho que o Luxa tem que... muita gente fala disso. Ele precisa se atualizar, repensar algumas coisas. Ele precisa repensar agora, na atualidade.
né? Mas o problema do Corinthians é isso. O Corinthians apostou virou isso sabendo que era isso, né? A gente não dá para o Corinthians se julgar surpresa. São duas coisas diferentes para mim. O Corinthians tem um monte de problema, e o maior acho que vem da direção, erros que a direção fez, e o Corinthians tem um monte de problema para resolver. O Luxemburgo não tem a culpa desse antes aí, né? Sim. Como diria o Pascoal, do para trás mente, né? Ele não tem esse BO. Só que eu acho que o Luxemburgo agora, só com esse discurso meio feroz, e, sabe, e com cada pergunta ele vem como um cavalo de batalha, não vai ajudar o Corinthians e especialmente não vai ajudar o Lucha. Eu acho o Luxemburgo, de novo, no mercado muito bom. Pro futebol é muito bom. E a gente está discutindo coisas tão importantes e graves que estão acontecendo no futebol. O Luxemburgo no mercado brasileiro ativo, para mim, é interessante. Eu acho legal. Pela história dele, tentar provar, reconquistar algum espaço. A gente fica esperando quando é que vai ter o duelo Luxemburgo contra o Abel Ferreira, contra o Fernando Diniz. Sabe? Para quem gosta de futebol e estilos diferentes, vai ser legal. E eu acho que o Luxemburgo tá meio que perdido nisso também. Ele precisaria, independente do Corinthians, mudar algumas coisas. Essa figura de grandeza, de história, estar presente no futebol, confronto com a Abel, beleza, legal. A figura da coletiva de ontem, Total. eu passo. Não vejo nada de legal. Eu também. Por que eu quero ver isso no futebol? Ele está fugindo do debate, o trabalho dele não evolui, ele não traz nada para o momento atual. Vira um stand-up. Vai dar curso, vai dar palestra, vai ver de homenagem. Tudo bem, é respeitoso. Agora, a coletiva de ontem, para mim, tem mais de desserviço do que de serviço prestado nesse momento. Seria legal o Lucha também respeitar a sua história. Ele vê a coletiva de novo e pensar e tentar rever e falar, poxa, eu poderia ter respondido diferente, porque o Felipe queria entender de Corinthians rapidinho, até para passar para o Zé. Porque quando você traz uma figura como o Luxemburgo para te blindar, e é isso, a contratação do Luxemburgo foi para blindar momentaneamente uma diretoria sob muita pressão. Aí você começa que... Você lembra a notícia inicial? O Luxemburgo chega sozinho. Ponto. Opa, o Copertino vai sair do mundo árabe e vem. Agora o Melo vem. Agora o Daniel também, que era do Vasco, vem. Agora outro... Aí está montando. Você está dando o departamento de futebol nas mãos do Luxemburgo. Você não tem nenhuma convicção sobre motivo técnico que você contratou o Luxemburgo. Aí daqui, o Zé sabe como é que a banda toca. Não classifica aqui, não ganha no Brasileiro, passa a tal da sequência de 10 jogos. O que vai acontecer em agosto, Elisé? Sim, vai ter crise. Aí vai mandar embora. Aí seu departamento de futebol, de novo ele vai ser desmontado para começar do zero pela segunda vez. Então, assim, o Corinthians hoje virou isso aí. Sim. Aí aquilo lá, por que foi 3-0 do Botafogo? Por isso, o Luxemburgo é o menor desculpado em campo ontem, porque o time que ele dirige é fruto de uma bagunça institucional que virou o Corinthians. Só que estão dando, e dão mais. Estão vendo a coletiva de ontem e dá mais poder. Vê a coletiva de ontem e dá mais poder. Porque a coletiva de ontem, ela serve, em parte, à diretoria. Quem falou do Duílio ontem? É isso. Quem falou do A gente está falando do Luxemburgo aqui. Para ele está... Por isso que, para mim... Para ele está dando uma amenizada. Não, vamos primeiro, lá. E pode pegar o Luxemburgo para falar de campo também, desse Corinthians. Primeiro, eu vou falar o que eu falei na primeira coletiva do Vanderlei. Pelo Vanderlei ser um personagem, e aí eu não estou fazendo crítica, por favor, me entendam, a vocês que estão no Switcher, quem fez a edição, por favor, não é crítica. Não é crítica a vocês, não me entendam mal. Pelo Vanderlei ser um personagem, eu preciso escutar as perguntas. Porque você pode tirar de um contexto e pensar o que você quiser, né? Justamente porque ele tem um lastro, ele tem um histórico de algumas perguntas, bate Posso só te acrescentar uma coisa, então, Zé? Sim. As perguntas eram sobre time, desempenho e futebol ontem. Sim, e motivação. E ele né? E motivação dele. Então, se você conhece o Vanderlei e você fala de motivação, desculpa. Quantas vezes nós estamos escutando e nós sabemos que o Vanderlei, qual é o discurso típico do Vanderlei quando fala de motivação? Isso não é de agora, com 71 anos. Isso é quando ele tinha 50, em 2004 ele fazia isso, em 90 ele fazia isso. Desculpa. Então, assim, levanta a bola, o cara corta e depois acha ruim. Né? Eu tenho que ser imparcial. E eu vou ser imparcial aqui. Eu não estou analisando o Vanderlei, porque é meu amigo ou o repórter. Eu tenho que ser imparcial. Eu tenho que analisar as coisas da forma como elas são. Né? Então, assim, se o repórter vem e fala de motivação, primeiro, pelo que eu entendi ali, foi que até o próprio Vanderlei falou, né? Você está me perguntando de atualização ou não. Então, por isso que eu não vou... É difícil eu comentar se eu não escutar totalmente a pergunta. Eu não sei, porque você pode tirar de um contexto, por se tratar de Vanderlei Luxemburgo.
né? Então, isso. Em relação a questão do treinador, né, do preparador físico, é o jeito do Vanderlei falar. Ele vai falar o quê? Vai falar que o treinador não está bem fisicamente, que o time não está bem fisicamente? Quando ele fala filosoficamente, eu estou trocando por questão de filosofia. Maneira de trabalhar, confiança. Não acha que... Ele até falou do treinador, né? É bom treinador e tal, mas filosoficamente ele é diferente, pensa diferente de mim. Então é natural. O Sampaoli chega com a equipe toda. Jorge Jesus chega com a equipe toda. Abel chega com a equipe toda. Por que o Vanderlei não pode chegar? Por que o Vanderlei não pode fazer isso? Isso é um ponto, né? Isso é uma coisa que tem que ser esclarecida. Eu não posso fazer críticas ao Vanderlei com 3 jogos. Se eu não faço as críticas as críticas severas pro Sampaoli, antes de ontem, eu falei que o Sampaoli precisa entender o equilíbrio que o time precisa. Ponto. Mas mesmo assim a gente sempre frisa. Está começando o time, está entendendo o time. O que o Vanderlei está fazendo? O que o Dorival Júnior fez o ano passado quando assumiu o Flamengo? José, me permite uma coisa. Só um minutinho, Pedro. Colocou todo mundo para jogar. Não colocou todo mundo para jogar? A fase também não era boa. Vai lá, joga todo mundo. Agora eu vou escolher o meu time. Eles foram 3 ou 4 jogos. O Vanderlei está fazendo isso. O Vanderlei está testando. O Vanderlei está entendendo quem é quem dentro do elenco. Uma coisa é você olhar de fora, outra coisa é você olhar de dentro, nas dificuldades. Quando ele fala, existem coisas boas, existiram coisas boas no jogo de ontem, as coisas ruins, nós conversamos internamente. Quantas vezes nós criticamos aqui os treinadores portugueses e treinadores brasileiros que acusam os jogadores ou que colocam o nome dos jogadores nas entrevistas? Quantas vezes? Agora, ele vem a público e fala, não, coisa ruim eu discuto internamente. As coisas boas, o Wesley jogou, o Barleta, o Christian, né? Que ele até dá risada, né? Ele fala, o Barleta se apresentou. Ou seja, ele está tentando valorizar o elenco. A primeira entrevista dele, o que foi? Está faltando confiança para esse time. Você imagina se ele vem a público e fala que o jogo foi uma porcaria? É simples, ele não vai fazer isso. Ele vai proteger o elenco. Ele vai tentar tirar a responsabilidade realmente de tudo isso que está acontecendo. Ele foi colocado para isso. Ele foi colocado para justamente chamar a atenção, e nós falamos aqui antes, por que o Vanderlei assumiu? Porque o Duílio não vai dar mais entrevista, o Alessandro não vai dar mais entrevista, ele vai chamar a atenção de tudo para justamente tirar o peso do elenco. Não foi isso que nós falamos? Foi exatamente isso. Agora, com 3 jogos, ele chegou na sexta para jogar no sábado. Segunda para terça, né? Segunda para terça. Depois teve o jogo do Fortaleza. Vocês viram ontem o São Paulo com o Fortaleza, o que aconteceu? São Paulo jogou com o Fortaleza. Jogou bem. Jogou bem. Dorival, novo treinador, uma maneira de pensar, 4, 5 jogos. Quantos jogos o Dorival já está na frente dirigindo? 6. 3 vitórias, 3 empates. Sim, 6 jogos. Então, assim, elenco diferente, maneira diferente, forma diferente de pensar, beleza, o Vanderlei está conhecendo. Então eu não posso chegar aqui, Vanderlei não conseguiu jogar, o time não foi... É o que eu falei no meu comentário inicial. O posicionamento do Rony não é o treinador que fala, é o jogador que se posiciona. É o cara que tem que ser inteligente o suficiente para entender o que está acontecendo. O treinador pode falar, mas se você não prestar atenção e não entender o que está fazendo, não adianta. O Maicon não está jogando nada, não está conseguindo jogar, é um menino que eu sou fã. Ele não está conseguindo jogar. O Vanderlei colocou ontem ali para jogar. O Vera estava fora. Vai colocar quem? O Paulinho. O Paulinho não é segundo volante. O Paulinho é centroavante. Uhum. Ele está conhecendo o elenco. São 3 jogos sem treino. E ele pegou uma tabela horrorosa. Fala galera, vamos às notícias do Corinthians. Já se inscreva, acione o sino, deixa o like para você sempre receber os melhores cortes da imprensa esportiva falando sobre o Timão. O Corinthians identifica problema grave em Fagner e Luxemburgo toma decisão definitiva. Lateral direito é um dos pilares do Timão e tá aqui a situação. Jorge Nicola, em seu canal do YouTube, disse que o lateral foi avaliado pela comissão técnica do Corinthians como acima do peso. Isso já havia sido diagnosticado pela equipe de Fernando Lázaro, que começou a temporada à frente da equipe, porém o Fagner não reverteu a situação. Por conta disso, Lucha está tomando as devidas providências nos bastidores para que o camisa 23 atinja a condição física ideal, titular absoluto do Corinthians. Há muitos anos o Fagner está sob atenção especial da comissão de Luxemburgo.
Entre as ações para que o jogador de 33 anos perca peso está a correção nos equívocos de alimentação, além de cobrar mais dedicação nos treinos para que ele recupere a condição física e volte a apresentar um futebol de alto nível. Coloca a sua opinião nos comentários, já se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.